misteriosa e fraudulenta aliança da Europa cristiana com os neo-judíos házaros se estendeu até os dias de hoje. Já com caçaria desintegrada como Estado, os házaros neo-judíos desenvolveram um novo fenômeno religioso na Europa Oriental, basado no tanto em la Torá, senão no Talmud, de formulação recente, cruel e fraudulenta, e não tanto em idioma hebreu, senão uma nova língua, el Jiddisch, uma língua eslavo-germânica que adopta o alfabeto hebreu. Mirá, eles começaram então a se declarar descendentes de judeus e começaram a formar sua religião à base disto, usando mais o Talmud do que a Torá, e foram crescendo. Eles eram bruxos, eram feiticeiros, sobretudo, verdade? Alguém já ouviu falar acá de que, na história, de que Hitler ele tinha descendência judia? Sim? E por quê? Por causa deles. Por causa da usurpação. Por causa da usurpação. Então, por causa da usurpação, ele não era um judeu legítimo, e eles não são judeus legítimos. Pela usurpação, eles conquistaram tal posição. E agora, eles estão aí. Vamos continuar. Mirá. E no tanto, o idioma hebreu ensinou... Aqui já li? Aqui diz aqui, ó. Sim? Irmão, eu queria fazer um comentário. Porque no início, o sionismo, na realidade, é que o Monte Sião, quando o Eterno criou o Jardim do Éden, o Monte Sião era o trono do Eterno. Sim. Quando a terra perdeu, né, aliás, o homem perdeu pecando, então Hasatã agora senta no trono, na posição do Monte Sião, que é o Monte do Eterno em Jerusalém. Sim. E começa a barrocar a religião judia com falsos ensinamentos e erro da Torá. Louco, né? É isso que toma a posição. Né? Por isso que diz que eu subirei ao Monte Santo, verdade? E sentarei no trono do Altíssimo. Sim. Né? E como que ele usurpou essa posição? Inventando um judaísmo falso. O neo-judeu. Mirá, esse neo-judaísmo europeu se hace chamar Ashkenaz, que diz, né? E se converte em la religião de uma comunidade házara, nômade, que se adapta com a elite comercial em los reinos cristianos orientais primeiro e ocidentais depois. Assim, uma dinastia de usureiros Aknazis afinca em la Alemanha com os Bauer, conhecidos depois como Rothschilds, e situam las finales do século XVIII, como agentes de confiança de los principais príncipes de Europa. Mirá, eles já trabalhavam como usurpadores profissionais e também como vendedores. E agora eles empeçam então a trabalhar com finanças. Ok? E agora eles já conseguem dominar, né, e começam a cuidar com banqueiros de riquezas de vários reis. E a história continua nesse livro, diz assim: por ele se inicia uma campanha de destruição eclesiástica e de infiltração na instituição católica, condensada em las agrupações maçônicas do estratagema político, do estratega político Adam Weishaupt, fundador dos Illuminatis de Baviera. Amém? Então aí empeça então uma linha maçônica, uma linha de banqueiros, uma linha de usurpadores, verdade? Que agora se dizem judeus, pelo que consegue agora usurpar todas as finanças do mundo. Essas intrigas explotam em uma revolução francesa. Tá tudo aí conectado, irmãos. À medida de los interesses dos banqueiros centrais e da maçonaria Aknazi. Simultaneamente, ele prestamista Nathan Mayer Rothschild se muda a Londres para 10 anos depois convertir-se no dono e senhor do Banco da Inglaterra. Imagine como desarrolhou esse grupo. Jacob Rothschild se instala depois em Paris e hace ascensamento ao mesmo com o Império Francês. Se torna dono do Banco da França. Ao outro lado do Oceano Atlântico se inicia uma guerra com os independizados Estados Unidos de América e culmina com a expansão do Império Rothschild bajo a forma de la fundação de la Reserva Federal Norte-Americana. Eles começam a tomar conta de todo a parte econômica do mundo todo. Mirá, amado, essa informação eu encontrei em vários livros e em várias páginas. Confirma a mesma informação.
Se trata de sionismo, o movimento político que busca um regresso fraudulento à Palestina de um povo que jamais estuvo ali. Quem o sionismo quer levar para Israel? Será que são os verdadeiros descendentes do povo de Israel? Eles não estão interessados em vir para Paraguai e estudar a genética paraguaia e levar os irmãos paraguaios, brasileiros da América do Sul, América Central, América do Norte de volta a Israel. Não. Por quê? Eles sabem que o povo de Acá são descendentes de judeus sefardis, que estavam aonde? Em Espanha e Portugal. Eles não têm interesse, eles querem levar quem para a Europa? Os europeus? Perdão, para Israel. Querem levar quem? Os europeus. Porque eles sabem que são descendentes dessa raça judia fraudulenta. E que o pai deles está no trono lá. Aí está. Então, meus amados, o que nós estamos vendo aí? Nem tudo que se diz judio é judio de verdade. Se trata de sionismo, todo esse movimento fraudulento. Um ano depois da fundação da Reserva Federal, se declara a guerra que culminaria a uma instituição internacionalista controlada pelos sionistas, CDN, atualizada depois como ou ONU, que trabalhará em um subterfúgio para espoliar outra grande guerra 20 anos depois. A Segunda Guerra Mundial supõe um catalisador de los planos sionistas. Finalmente se declara o Estado moderno de Israel em 1948 e se divide o poder do mundo em dois blocos de governos controlados por neo-judios. Esses dois blocos desarrollam uma escala bélica e tecnológica sem precedentes na segunda metade do século XX, em uma revolução absolutamente de controle militar e social que nos leva à síntese do momento presente. Traz o colapso soviético e teatral Guerra Fria, usada como pretexto para desenvolvimento bélico tecnológico mais allá das estrelas de Star Wars. Vemos já em pleno século XXI como duas entidades raçadas, duas fortes hermanadas racial e espiritualmente governam o mundo em totalidade barra um regime tirânico de controle bancário e militar. O mundo bipolar em mano de duas entidades bárbaras que se repartem todo quanto existe na Terra. O mundo governado por um monstro bicéfalo surgido das orilhas do mar Cáspio e que dispõe de um poder tirânico global. Esta é a nova ordem mundial edificável em 2018, diz o livro. Um livro bem atual. O mundo atual e o mesmo mundo de onde o leitor vive. Há mais de 30 milhões de judeus verdadeiros no mundo e não são askenazes, originários de Baviera e Áustria, de onde era Hitler. Que casualidade, não? Era neto de Rothschild. Meus amados, o que nós estamos vendo aí? Que todo esse movimento judio, e mira, eu digo até aos irmãos. Então, na realidade, Hitler nem alemão ele era. Ele era, a origem de seus antepassados realmente era essa origem házaro, verdade? Dessas tribos nômades que se tornaram essa potência hoje, verdade? E mira, se tu for no Apocalipse e reestudar as bestas do Apocalipse, tu vai encontrar os poderes que dizem no Apocalipse que são as bestias, verdade? Tu vai encontrar muita conexão com tudo isso que eu li a hora, se estudar mais a fundo. Aqui está a página, depois vocês podem ver o vídeo e podem ler melhor e aprofundar mais sobre o assunto. Quero colocar algumas evidências. A invenção do sionismo para a obtenção de poder. O sionismo é um movimento criado por Rothschilds para fundamentar a falsa reclamação da terra que conhecemos agora como Israel. Muita gente crê que o sionismo é o sinônimo de judio, pero é em realidade um movimento político desenhado e financiado e promocionado por la Casa Rothschild, com o fim da criação do Estado de Israel. A reclamação de uma madre pátria dos judeus da antiga Palestina foi desde o princípio uma estratégia dos Rothschilds, com a ajuda de sua rede secreta estabelecida a nível global. O neto dos Rothschilds apontou que os Rothschilds haviam criado o Estado de Israel como seu foguete personal para seres mais ricos e poderosos. Verá o que diz um neto deles. Então, acá nós temos uma comparação do sionismo igual ao nazismo. Ok? Verá, amados, qual que é o objetivo de tudo isso? Domínio mundial. Ok? Agora uma pergunta. Abba Kadosh Yahweh
permitiu tudo isso, inclusive, porque muitos das raízes hebreias regozijam pelo hecho de que Israel hoje tem um Estado, o Estado israelita, ou seja, o país de Israel. Verdade? Nós também nos alegramos porque há um reconhecimento de Israel. Pero nós outros medimos o que há aí. A permissão do Eterno e profecia cumprida. Que uma nação nasceria em um dia, e está cumprido. E por que o Eterno? Porque o Eterno é o único que tem autoridade, de algo e de toda autoridade, de trabalhar tanto com aquilo que é mal, quanto aquilo que é bueno. E ele controla todo. Satã e esses homens não poderiam hacer nada do que estão fazendo se o Eterno Yahweh Elohim de Israel não permitira. Pero para que serve para nós outros então tudo isto? Para nos alegrarmos. Porque está chegando a hora do regresso de nosso Mashiach para dar fim a todas essas coisas. Amém? Quando você estuda a história da Segunda Guerra Mundial, é interessante porque o cientista Einstein, ele era judeu. Você sabe se ele era judeu de verdade ou não era judeu? Não sabemos. Não me aprofundei nesse assunto. Quando você entra na história da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que quem ia dominar o mundo era a Itália, a Alemanha e Japão. Que ideal. Explode no Japão, a guerra acaba. Interessante então, que... Eu acho que o Eterno foi quem dominou Einstein. Ele permite todas as coisas. Virá. Tanto os japoneses, quanto os italianos, os romanos, né? Quanto os alemães. Quem estava por trás de tudo isso nada mais é do que esses usurpadores não judios para dominar o mundo. Naquele primeiro momento. E não conseguiram, porque havia outras estratégias. Amados, o que nós devemos ter uma consciência é o seguinte: tudo que se passa no mundo hoje já se passou. Se nós estudarmos as teorias, que dizem teoria da conspiração, eu não creio em teoria, creio em realidade, nós vamos descobrir evidências poderosas de que há uma grande manipulação mundial para desviar nossa atenção de guardar a Torá e do Elohim de Israel. Através da música, através do cine, através da telenovela, através da economia, do querer, do capitalismo e de outras coisas mais. E também do socialismo, etc. Todo está programado para poder encaminhar o mundo todo para a legada do anti-Mashiach, do anticristo. Então, mira, tu falou sobre Japão, Itália, Roma e Alemanha. E da onde vem todo essa luta da seda? Aí tem envolvimento de japoneses, tem envolvimento de romanos, tem envolvimento de todos eles desde o princípio. É uma raça que buscou, verdade, se colocar como judios para conseguir o domínio mundial. São hechos provados que os Rothschild, sempre através de suas agentes, financiaram os primeiros pobladores do mundo do novo Estado de Israel. Manipularam os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e o ascenso nazi na Alemanha, através de Hamburg e la IG Farben. E mais tarde empregaram o argumento de la persecução e holocausto de los judios por parte da Alemanha nazi, para conseguir seu objetivo final, que não era outro que criar o próprio feudo em Palestina, onde a gente pudera ser controlada e abusada desde sua criação, que se chama Israel. O Estado de Israel atual. Mira, porque imagine que esse pueblo, esses házaros, e Hitler sendo um deles, verdade? Eles iam perseguir seu próprio pueblo. Por que eles disseram isto? Porque eles estavam com sua visão lá na frente. Porque através desse colapso, desse grande drama, que foi o Holocausto, depois ficaria muito mais forte para eles colocar em Israel um Estado supostamente judio. É todo um plano hecho para poder convencer o mundo de que é necessário que tenha um Estado judio, porque pobres judios foram massacrados. Vamos apoiar ao Estado judio, vamos apoiar a Israel. Tudo para poder criar aí o seu feudo, da onde sacar aí seus proveitos. O plano, vocês podem virar tanto de uma área política, econômica, quanto espiritual, religiosa. Porque na realidade os judeus sofreram esse massacre também por causa da quebra da aliança lá atrás. Né? Sim, pero aí no meio havia judios verdadeiros e judios falsos também. Pero eles não pouparam nenhum deles, para poder fazer o plano da governação mundial mais adelante. O plano se dominou sionismo e a planificação já havia começado no século XIX, quando se começou a reclamar
por meio de políticos al suelo de los Rothschilds, de los Rothschilds, na cidade de criar um estado em Palestina para que os judíos, falsos judíos, volverem a sua madre pátria. Para aclarar definitivamente o que é o sionismo, vemos o que disse em uma carta à executiva sionista em dezembro de 1938, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel. Ao que ele falou: salvar vidas humanas de judíos de las manos de Hitler aqui está considerado como uma ameaça potencial para o sionismo, a menos que esses sejam traídos à Palestina. Se o sionismo tem que elegir entre os judíos e o Estado judío, preferirá sempre e sem dudar-lo o último. Ao que ele está falando: se for para nós lutarmos para defender os judíos fora da Palestina, não vamos a ser. Se nós devemos que elegir entre os judíos fora da Palestina para protegê-los ou o Estado de Israel, vamos proteger o Estado de Israel. Imagine o que ele falou esse homem. Queda claro, então, que o sionismo não é outra coisa que uma forma particular de fascismo. Tras a Segunda Guerra Mundial, os movimentos sionistas apoiaram de forma continuada a los grupos de extrema-direita, ignorando sempre os cargos criminais contra eles. O livro Estrela de Seis Pontas, de O. J. Graham, é o primeiro trabalho acadêmico que documenta a origem e o uso histórico desse símbolo, o hexagrama, conhecido como Estrela de Davi. Este explica como de Egito legou a Salomão e se introdujo luego na magia árabe, na bruxaria em geral, e nas práticas dos druidas e na maçonaria. Narra também como negou muito mais tarde a Marshall Bauer, que no século XVII cambiou seu próprio apelido em referência à estrela roja de 6 pontas que colgou na porta de seu negócio em Alemanha. Assim começou a família do senhor Rothschild, traduzido Cartel Rojo, Rothschild, Cartel Rojo. Luego, a família de Rothschild incorporou esse símbolo em seu escudo de armas. E aqui diz, começou com Major Rothschild, fundador dessa dinastia, hijo de Moses Bauer, Moses Bauer, quem posteriormente cambiaria seu apelido por Rothschild em alemão. E mira, ao símbolo, e acá, ao escudo. O escudo rojo da casa do Rothschild, original em ouro e diamantes. Esse é o escudo. E o que nós temos acá? A estrela suposta de Davi. Verdade? O que nós vimos no outro estudo? Que essa estrela tem um poder dentro da bruxaria mágico do que? De poder. Incluso a história de que Salomão aprisionava demônios com esse símbolo em um anilho. E agora nós vemos essa família que está agora dominando as coisas no mundo, junto com outros, porque essa família nada mais é também mais um títere do inimigo, verdade? Como outras linhas, para poder preparar o terreno para o anticristo. Quantos aqui assistiram essa série Os Simpsons, esse desenho animado? Já assistiram? Los Simpsons habla muitas coisas ocultas em seus desenhos. Muitas coisas. Muitas coisas. É incrível como eles colocam assim aclara muitas coisas e é passado no mundo todo e a gente não se percebe. Inclusive, aliás, há um tal de senhor Burns, verdade? Burns, verdade? Quem é este? Nada mais é do que Jacobo Rothschild. Ele é o patrono da família, né, que tem 500 bilhões de dólares. Aqui ele fala que tem aqui essa escrita assim: fundamos o primeiro banco central da Inglaterra e agora somos donos de cada banco central em todo o mundo. Hemos financiado ambos lados da guerra desde Napoleão. Controlamos tus notícias, tus meios, tu petróleo e tu governo. E ali tem um senhor, nesse dibujo, né? Tem aí esse senhor aí que um bancário, um empresário mundial, verdade? E tudo isso. Então aí, só para que vocês possam ter uma conexão com isso. A história da família Rothschild começa com o senhor Major Amistad Rothschild, que era antes o Bauer, quem no século XVII cambiou seu próprio apelido, um banqueiro alemão, al que se conhece como o padre fundador das finanças internacionais. Major Rothschild nasceu no gueto judio de Frankfurt, em seno de uma família que se dedicava ao comércio e ao câmbio de divisas e moedas. Ele era um banqueiro e cambiava dinheiro, um cambista. Para 1609 já era factor do príncipe herdeiro Guilhermo de Hesse, é dizer,
era el banquero de origen judío falso Akenazi, que ele elevava as finanças ou lhe prestava dinheiro à realeza e à nobreza. E assim os Rothschilds realizavam o pago de mercenários e estuvo involucrado no financiamento das guerras napoleônicas. E há, irmãos, outras informações de que financiaram também a Guerra do Golfo, financiaram também a Guerra de Gaza, até hoje financiado por eles, confrontos também do Apartheid, também aí na Guerra da África do Sul, e várias guerras. Eles financiam as guerras. E eles têm um porquê isso. Eles emprestam dinheiro para os países e ficam cada vez mais ricos e se tornam donos desses países financeiramente. Eles controlam também, há indícios e provas que eles controlam também toda a guerra no Oriente Médio, né, e toda também a questão terrorista em os países. E esse problema? Depois você vê o vídeo e lê melhor lá. Para princípios do século XIX, Jacobo era um dos príncipes banqueiros da Europa e tal era sua fortuna que começou a realizar seus próprios préstimos internacionais. Então essa família de banqueiros se tornou nada mais nada menos do que hoje uma das famílias, que na verdade, segundo a história da Organização Illuminati, são 13 famílias que têm o domínio da política e do dinheiro de todo mundo. A investigação que esse livro hace de La Estrela de Seis Pontas remonta essa através da Cabala, da astrologia e mais tarde de Hitler, que ordenou, como já mencionado, que os judeus se colocaram uma estrela amarilla em 6 pontas durante o Holocausto. Nós mostramos isso no outro estudo. O símbolo sionista e a bandeira do Estado de Israel e mais allá. Eles colocaram em todo, verdade? Mostrando aí sua autoridade. Então nós vemos que em todas as filosofias que existe a estrela de Davi. No hinduísmo, a teosofia, a nova era, o budismo, dentro do cristianismo é usado também. E dentro do judaísmo, a estrela supostamente de Davi, verdade? O hexagrama. Como esse símbolo se compõe de 6 dentro de 6, dentro de 6 é decir, 6 pontos, 6 triângulos e lados de hexágono interno. A investigação também inclui uma mirada ao 66 profetizado no livro de Apocalipse, e hace referência ao anti-messias e a marca de la bestia. Então, essa estrela, verdade, está lá no Apocalipse, verdade, hablando mirar, irmãos. Sobretudo, existe um domínio político, um domínio econômico e um domínio religioso. Os 3 domínios, eles têm como símbolo, se nós buscarmos algumas evidências, o 666 dentro de seus símbolos e também de suas ideias de conquistas, de domínio. Esse livro também contém a significação bíblica do número 7, a descrição bíblica do Messias verdadeiro e do candelabro de 7 braços, da menorá, que Yahweh deu ao luzido de Israel como pacto eterno. Isso também se menciona no Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse. Todas as fontes estão ali indicadas nesse livro, que habla sobre a origem da estrela de 6 pontas. Olha essa bandeira. Esta bandeira é a que se competiu para ser a oficial e no Estado de Israel. Aquela bandeira que nós conhecemos hoje do Estado de Israel, competiu com esta. Esta era para ser a bandeira. Interessante que há 2 leões, verdade? Simbolizando o Judá, verdade? Há a menorá, que simboliza o próprio Mashiach e também a Kehilá, a Kahal, e os 7 espíritos de Yahweh, e o nome do tetragramaton, Yud-Rei Vav-Rei. Essa bandeira que competiu para ser a oficial e no Estado de Israel, pelos maçones sionistas, falsos judeus, não aceitaram, colocando a bandeira atual com o símbolo satânico do hexagrama. E o povo judeu, por estar lejos da Torá, aceitam, pois estão cegados sem o Mashiach de Yahushua, e por isso estão sem proteção de Yahweh. Apenas os sinceros que invocarem o nome de Yahweh, que a religião judia proíbe mencionar, serão salvos do que está por vir. Só aqueles que declararão o nome de Yahweh serão salvos, porque a religião judia proíbe a invocação do nome de Yahweh. Como eles falam? Hashem. Hashem. Tu vai orar, vai. Eu sei que há irmãos na comunidade dentro da raiz hebreia que hablam Hashem. Pero quem é Hashem? Pode ver. Pois é, Hashem, você vai Hashem me bendiga. O que é traduzido isso? É o nome me bendiga. Mas que nome? O nome vai te bendecer ou o ser Todo-Poderoso vai te bendecer? Então esse ser Todo-Poderoso